um ambiente diferente para fazer a live. Tô me organizando aqui. Falar sobre fígado e Covid, que foi votado por vocês, né? Então eu preparei algumas questões sobre Covid, infecção pelo Covid e doenças hepáticas ou alterações no fígado que o Covid dá. Eu fiz já um vídeo sobre isso, tem lá no meu canal do YouTube, tem aqui vários vídeos curtos sobre Covid, mas faz bastante tempo que eu fiz, foi lá, eu acho que em 2020 ainda, quando a experiência era mais limitada, né, apesar de ser uma infecção nova. Então, comentando algumas coisas que eu separei pra gente comentar, e para eu comentar com vocês, e assim vocês vão me perguntando, tá? Em relação ao Covid, tem algumas coisas que a gente pode falar. Primeira coisa, assim, que o Covid ele dá alterações no fígado, isso é conhecido. Então a gente sabe que em torno até 50% das pessoas que são infectadas por Covid, mesmo sendo Covid leve, tem alteração de enzimas hepáticas. Muitas pessoas nem vão consultar e acabam nem descobrindo que tem essas alterações hepáticas ou que tiveram. Lembrando que o nosso fígado ele pode ter alterações, pode ter inflamação no contexto de qualquer infecção sistêmica, independente se for Covid ou não. Mas parece que a incidência dessa inflamação hepática no Covid é maior. Isso se deve principalmente por um aumento na expressão dos receptores, que são os receptores da enzima conversora da angiotensina 2, que tem alta expressão tanto nas células, nos hepatócitos, nas células do fígado em si, quanto nos colangiócitos, as células das vias biliares. Então, quando a gente tem alteração pelo próprio Covid, que parece que tem, assim, uma ação citopática, uma ação tóxica direta do vírus, vai entrar na célula do fígado, do hepatócito e das células das vias biliares. Isso vai elevar tanto TGO, quanto TGP, quanto gama-GT e algumas vezes até fosfatase alcalina. O bom é que a maior parte das pessoas que têm essas alterações hepáticas pelo Covid, essas alterações elas somem em 2 a 3 semanas. Então, se a pessoa está bem, tem um Covid leve, por acaso foi fazer alguns exames de rotina do Covid, que o médico pediu e deu alterações de enzimas hepáticas, às vezes essas alterações são 2, 3 vezes o limite superior da normalidade, a ideia é apenas observar, tá? Quando a gente está na frente de alguém com alteração de provas hepáticas, mesmo com infecção aguda por Covid comprovada, a gente não pode esquecer que essas alterações hepáticas podem ser decorrentes de outros vírus. Então a pessoa pode ter outros vírus que não sabe, tipo vírus hepatite B, vírus hepatite C, pode ter contraído hepatite A, pode ter tomado algum medicamento para tratar o Covid, pode ter danos tóxicos por esses medicamentos. E pode ser uma doença pré-existente hepática que a pessoa não saiba, né? Então isso é bem importante. O que a gente tem visto também, que acontece algumas vezes, e eu moro numa região que tem bastante hepatite B, é que nos pacientes com Covid grave é indicado o uso do corticoide sistêmico. E ele, como baixa imunidade, pode fazer surgimento de reativação do vírus hepatite B. E isso a gente tem que cuidar também dos pacientes e sempre pedir sorologias de outros vírus e pensar em outras causas quando tem paciente com Covid e alteração hepática. Fora isso, tem uma condição nova que a gente foi descrito, que foi a colangiopatia associada ao Covid. E essa colangiopatia dá um quadro clínico de colestase importante. Então, o que é colestase? Aumento de fosfatase alcalina, gama-GT, com coceira, com amarelão importante. E na avaliação das vias biliares, na ressonância, que avalia as vias biliares, que a gente chama de colangiorressonância, ela mostra locais de estenose, que é estreitamento das vias biliares, associados à dilatações. E isso é um aspecto muito semelhante a uma doença que a gente chama de colangite esclerosante primária. Isso a gente tem visto nos pacientes com doenças graves associadas ao Covid.
Só que tem um nome novo, que é colangiopatia associada ao Covid, tá? É muito semelhante à colangioesclerose primária. Isso é uma condição que a gente sabe que tem relação com isquemia, com diminuição da oxigenação do sangue, com diminuição da pressão sanguínea, da hipotensão, que aí faz o que a gente chama de isquemia ou falta de sangue para essas regiões das vias biliares, e acontece um processo inflamatório e de cicatrização que faz esses estreitamentos. E isso a gente encontra nos pacientes criticamente doentes, criticamente internados em CTI, graves, por exemplo, grandes queimados, a gente já encontrava isso. E no Covid a gente tem encontrado em maior frequência, e se acredita que isso também tenha uma ação do vírus em si, que não seja só essas alterações isquêmicas. Mas o fato é que essa colangiopatia grave do Covid, que é rapidamente progressiva, geralmente acontece naqueles pacientes com Covid muito grave, que ficaram entubados, ventilação mecânica, com muita queda de oxigênio no sangue e com quedas importantes da pressão sanguínea, necessitando de altas doses de vasopressor. Estão me perguntando algo assim, como identificar fadiga, quais exames e como melhorar essa situação. A fadiga, a gente diz que é um sintoma, né? A fadiga, ele é um sintoma, é um sinal subjetivo. Então, a gente não tem como quantificar e nem como documentar essa fadiga em exames de sangue. A fadiga, a gente pode sim estar associada à infecção do Covid. Pacientes com Covid têm uma fadiga prolongada, mas a gente não tem como quantificar isso. Quando a gente pensa em doença hepática com fadiga associada, a gente sabe que os pacientes que estão ictéricos, ou seja, aqueles que têm amarelão, têm uma fadiga bem maior, independente da causa da icterícia. Estão me perguntando assim, quais os cuidados que se deve ter no paciente que é infectado com Covid, que pegou Covid e tem hepatopatia crônica. Então, eu penso no paciente com cirrose. Aí são dois casos, assim, se o paciente tem cirrose, mesmo que seja uma cirrose compensada, essa pessoa, ela tem uma maior taxa de complicações de Covid grave. Então, uma pessoa que tem que sim ter um acompanhamento médico adequado. Se vocês acompanham, quem já me acompanha há mais tempo, eu sempre comento isso, que nos pacientes com doença hepática crônica, com cirrose, pode ter uma função hepática muito boa, e quando pega uma infecção, a função hepática que era em determinado nível, ela pode despencar muito rápido. Isso acontece em questão de horas, de 1, 2 dias. Então, a primeira coisa é tentar prevenir a infecção. Mas se mesmo assim contraiu, a gente já tem que ter o cuidado de suporte. Então, são os mesmos cuidados que qualquer pessoa com Covid tem, mas esse aí, a pessoa com doença hepática crônica deve sim manter acompanhamento médico. Nos pacientes que têm doenças hepáticas, sem cirrose, sem uma fibrose avançada, sem cirrose, não tem nenhuma evidência que o Covid ele tende a ser mais grave nessas pessoas. Então, o Covid tende a ter uma infecção, um quadro clínico mais grave apenas nos pacientes com cirrose, tá? Então, os pacientes com cirrose devem ser vacinados. É recomendado. Como é a coceira do problema no fígado? Essa live é mais assim, sobre alterações hepáticas ou doenças hepáticas e infecção pelo Covid, né? Mas quando a gente fala em coceira e as doenças hepáticas, quando a gente fala em colangiopatia, em doenças das vias biliares relacionadas ao Covid, que geralmente dá nos pacientes que estiveram criticamente doentes por infecção com Covid, é a mesma coceira de doenças hepáticas, que começa nas palmas das mãos e plantas dos pés, tá? E sempre associado a alteração de enzimas no fígado, não necessariamente com amarelão, com icterícia, mas com aumento de fosfatase alcalina e gama-GT, que na verdade é o que a gente denomina de colestase. Tá? Bom, seguindo aqui então, que eu comentei, só frisar 50% dos pacientes com Covid, em princípio até 50% tem elevação de enzimas hepáticas. A gente tem que pensar em dano hepático direto do Covid, pensar em danos hepáticos por outras doenças que o paciente possa ter associados, em dano medicamentoso nesses pacientes e efeito isquêmico, né, que é por quando acontece uma queda importante da oxigenação e da pressão arterial desses pacientes gravemente doentes, tá?
que mais? Deixa eu ver o que mais perguntam aqui, que eu vi que entrou algumas perguntas. É uma pessoa que diz que tem colangite biliar primária, que teve Covid, ficou com muita tosse. Pois é, a tosse sendo um sintoma persistente em muitas pessoas, né? Mas isso não tem relação com a doença hepática em si. Tem que ver em relação ao pulmão, se teve alguma fibrose pulmonar associada. É importante ter esse acompanhamento pneumológico, tá? E se a colangite biliar primária não tem uma fibrose avançada, a evolução é igual, não tem uma alteração na evolução da tua doença de base, em princípio, tá? Falando em colangite biliar primária, eu lembrei de outro dado que é importante no Covid. E importante em qualquer quadro infeccioso viral. Quando a gente tem alguma infecção viral, ela pode servir como gatilho para desencadear doenças autoimunes. Isso também pode acontecer na infecção pelo Covid. Em alguns casos, em alguns relatos, relatos de séries de casos, teve um aumento na incidência de doenças autoimunes, não só do fígado, né? Mas nesse período da infecção, dessa pandemia do coronavírus, que pode ter sido tanto pelo Covid quanto pela vacina. Isso não está bem claro, mas a gente sabe que qualquer infecção viral pode desencadear, servir como gatilho para disparar uma doença autoimune, incluindo colangite biliar primária, incluindo hepatite autoimune pós-infecção. Bom, que mais? Outra coisa, outro dado que eu não tenho importante, que por curiosidade, né? Que os homens têm um maior risco de elevação de enzimas hepáticas na infecção pelo Covid. E uma dica, assim, se a pessoa tem Covid, tá bem, tá se sentindo bem e tem alteração de enzimas hepáticas, é só observar. É só repetir daqui a um tempo, em 10, 15 dias, que a tendência é que essas enzimas vão se resolver de forma espontânea, tá? Não precisa se apavorar. Diferente daquela pessoa que está se sentindo muito mal, a gente tem que ficar de olho mais aberto, principalmente aquelas pessoas que estão ictéricas, que estão com amarelão clínico. Estão me perguntando se a ciclovir, isso aí foge bastante, né, do Covid. A ciclovir é um remédio usado para herpes, né? A gente não usa pro Covid, então... Mas qualquer medicação pode dar alteração hepática, né? A maior parte dos medicamentos tem, pelo menos em algum grau, o que a gente chama de metabolismo no fígado, metabolismo hepático, e tem potencial tóxico para o fígado. Existe algum plano especial pela Associação Brasileira dos Médicos para pacientes cirróticos que dão entrada no pronto-socorro com Covid? Olha, que eu saiba, não tem assim nenhum tipo de ação geral, né? A única recomendação dos pacientes que a gente tem, dos pacientes com cirrose, os pacientes que chegam com cirrose descompensada, a gente sempre tem que investigar infecção por Covid, né? Como sendo um fator desencadeante dessa descompensação da cirrose. E os pacientes que tenham cirrose, que tem um médico responsável, o médico que acompanha o hepatologista deve ser avisado, porque não necessariamente o paciente com cirrose e Covid, eles devem internar no hospital, né? Eles só têm que ficarem mais monitorizados. O Covid pode gerar no indivíduo portador de fibrose 3, pode gerar coceira. O Covid, a alteração hepática do Covid, tá? Em geral, ela não dá coceira, mesmo se o paciente tem uma doença hepática de base, tá? A coceira na Covid dá só naqueles casos de colangiopatia associada ao Covid, que é um percentual bem menor dos pacientes, e geralmente acontece naqueles pacientes que estão em UTI ou que tiveram UTI com uma situação crítica. Com ventilação mecânica, com necessidade de medicamentos para aumentar a pressão, que a gente chama de vasopressores. Em relação à doença hepática e Covid, que eu não comentei, eu comentei com vocês há pouco que pacientes com cirrose têm maior risco de ter uma Covid grave, né? Mas, e pacientes que não têm uma fibrose avançada, então fibrose 1 ou 2 ou 0, não tem maior risco de efeitos ruins do Covid em relação à população geral. Mas tem um porém, os pacientes com doença hepática gordurosa, né, com esteatose,
Parece que esse grupo de pacientes, sim, podem ter uma evolução pior, mas se acredita que seja muito decorrente de fatores de risco de infecção grave pelo Covid que estão associados à doença hepática gordurosa e não pelo fígado em si. Porque esses pacientes, geralmente eles são obesos, ou muitos deles são obesos, muitos deles têm diabetes, muitos deles são hipertensos, que a gente sabe que são fatores de risco para ter uma infecção mais grave pelo Covid. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa antes de ver as outras perguntas. A gente sempre fala na prevenção, que eu falei antes, da vacinação, né? A vacinação, ela é comprovadamente eficaz. E nos pacientes com cirrose, nos pacientes transplantados, a gente sabe que, em geral, os pacientes têm uma menor efetividade, uma menor resposta à vacina, mas é recomendada essa vacinação. Tá. E pacientes, o que aconteceu com o Covid, que é algo assim relacionado ao processo da pandemia ou à situação de pandemia, que com a reclusão, né, com o isolamento, as pessoas demoraram mais tempo para ir para o médico, de fazer exames de rotina, inclusive pacientes com doença hepática conhecida. Então, teve um retardo no diagnóstico, por exemplo, de câncer de fígado, porque a gente sabe que todos os pacientes com fibrose hepática avançada, fibrose 3, 4 especialmente, têm maior risco de ter câncer de fígado, e é recomendado a gente fazer rastreamento de nódulos hepáticos que surgirem nesses pacientes através de ecografia de abdômen a cada 6 meses, com intervalo de 6 meses. E o que aconteceu? Que os pacientes às vezes passaram 2 anos sem chegar no atendimento médico, 1 ano e meio. Então, o diagnóstico precoce do câncer de fígado, que é um problema, que é o que se persegue hoje no Brasil, em termos de hepatologia, que a gente consiga fazer o diagnóstico mais precoce de câncer de fígado. A pandemia atrapalhou bastante o meio de campo e acabou-se hoje tendo diagnósticos de carcinomas do fígado, carcinomas hepatocelulares mais avançados em decorrência da pandemia. Inclusive tem artigos com centros do Brasil demonstrando isso. E é importante comentar. E também retardo diagnóstico dos pacientes com hepatopatia crônica, né? O paciente vacinado contra a Covid, mas tem cirrose, requer observação com internamento? Não necessariamente. A internação relacionada ao Covid está muito relacionada à saturação, né, do oxigênio. Então, não tem relação tanto com a cirrose em si, a não ser que o paciente apresente descompensação da cirrose. Aí vai ter indicação de internação hospitalar, conforme as indicações que sempre foram feitas no paciente com cirrose descompensada, tá? Cirrose descompensada, aqueles pacientes que têm encefalopatia, né, que saem fora, que falam bobagem, ficam sonolentos, os pacientes que têm ascite, os pacientes que têm perda de função renal, etc. Hemorragia digestiva, a cirrose. Mais ou menos isso que eu tinha pensado em falar com vocês sobre Covid e doenças hepáticas. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. A gente tem um pouquinho menos de tempo de live, uns 20 minutos, mas o que eu tinha mais ou menos programado para falar sobre esse assunto é isso. Não sei se tirei as dúvidas de vocês. Fico à disposição se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. E outra questão que a gente pode ver também, se vocês têm interesse em algum assunto específico para a próxima live. Eu vou pensar em 2 assuntos e aí eu vou pedir para vocês votarem na sequência essa semana, para a gente decidir a próxima live da terça-feira que vem, que é dia 26, né? Então tá, pessoal, acho que é isso, né? Muito obrigada pela participação de todos. Até a próxima live. Curtam aí a minha live que vai ficar salva aqui no meu perfil do Instagram. E logo, logo ela vai ser disponibilizada também no meu canal do YouTube e no Spotify, nos podcasts. Ok? Um grande beijo e até a próxima.